Bem-vindos mais uma vez ao blog Conversa Corporativa, hoje com Cláudia Colnago falando sobre produtividade e marketing pessoal. Quem tem a responsabilidade da comunicação é o comunicador. E o erro mais comum numa situação de comunicação com pessoas que são de áreas diferentes, por exemplo, é falar termos técnicos. Se você está numa entrevista com a mídia, o repórter ele não tem obrigação de saber o termo técnico. E aí o comunicador tem que, sim, se ajustar a isso. Outro tipo de ajuste é o alinhamento. Então, a gente consegue conversar bem e manter uma comunicação fluida a partir do momento que eu sei que você tem o básico de informação do que eu vou dizer. Outra característica da comunicação, que também depende do comunicador, é a leitura do interlocutor. Então, se eu tenho um interlocutor que é detalhista, eu vou entender isso, vou perceber pelas perguntas que ele faz e vou ajustar a minha comunicação. Se eu tenho um interlocutor que tende a ser mais objetivo, eu não preciso colocar detalhe, porque a partir do momento que eu começo a colocar detalhe, sai do interesse do meu interlocutor e eu posso perder a atenção. Então, na maior parte das vezes, sim, a responsabilidade está na mão do comunicador. A partir do momento que você lê o contexto e o interlocutor, você vai entender melhor o que o outro te pede. É mais ou menos como um presente. A partir do momento que você dá para o outro, escolhe algo que ele gosta ou que ele espera, com certeza a receptividade vai ser muito melhor. Isso é lógico não em termos de teor da resposta, mas na forma como essa resposta é colocada. Mesmo numa situação profissional, onde a pessoa trabalha mais sozinha, fora dali ela vai ter pessoas da família, colegas, vizinhos, onde ela vai ter contato. Então, mesmo que no dia a dia não seja um profissional com apresentações, com entrevistas, com reuniões importantes, ele vai ter contato com pessoas e a comunicação vai fazer uma diferença grande na forma como as pessoas o veem. Então, é lógico que aquela pessoa que cumprimenta os outros, que sorri no elevador, que conversa olhando no olho do outro, que quando dá um aperto de mão, olha no olho do outro, que esse aperto de mão ele é firme, ele vai ter uma imagem diferente do outro que não faz. Porque o grande problema é que o tímido ou o reservado, ele não dá informação para o outro. E aí esse outro pode achar que esse tímido é arrogante, que esse tímido não se interessa por pessoas, que esse tímido não quer conversar com o outro, quando na verdade o não querer é por timidez e não por não se interessar pelo outro. Isso é muito comum. E essas situações mais simples, como cumprimentar no elevador, falar bom dia, sorrir, realmente elas funcionam como um processo de aprendizado. Não dá para uma pessoa que tem pouco contato em termos de comunicação, pouco contato com o outro, que não conversa com o outro, de repente ter sucesso numa apresentação em público, porque é processo de desenvolvimento. Comunicação é uma competência comportamental que deve ser aprimorada no dia a dia. E infelizmente o que as pessoas ainda não entendem é que se no dia a dia ele tem uma comunicação que é ruim, ou tem muita dificuldade para se comunicar, não vai ser numa situação importante que a mágica vai acontecer. A primeira impressão, ela acontece antes dos 10 primeiros segundos. Então, realmente, antes da pessoa falar bom dia, sem querer, meu cérebro já fez essa leitura, porque isso é um processo automático. A partir do momento que eu uso a comunicação não verbal para complementar o que eu estou dizendo, com certeza isso vai passar mais segurança. O discurso, ele é racional, um discurso de negócios, ele vai ser um discurso racional, mas se naquele momento o profissional estiver tenso, ele pode, por exemplo, mexer demais um pé ou uma perna, passando ansiedade. Ou ele pode, por exemplo, no caso de uma cadeira giratória, ficar fazendo assim. Ele deixa de usar o gesto, que é um recurso normal, natural e que realmente é muito útil no dia a dia, ele passa a usar essa movimentação aqui, que é ruim. Porque se é um líder balançando o pé, normalmente os liderados sentem que ele está ansioso ali, que ele quer sair. Se é um liderado balançando o pé, está ansioso. E o não verbal, o outro lê. E o outro lê mesmo sem saber exatamente o que está lendo.
Essa leitura do não verbal, ela é subliminar. Então, o interlocutor, que não é especialista em comunicação, ele não vai saber que, de repente, a insegurança daquele profissional está sendo transmitida porque ele está mexendo no canto da unha enquanto fala. Mas ele percebe que tem algo que passa insegurança. O não verbal, ele dá trabalho a partir do momento que a pessoa que fala, que esse comunicador, ele tem características muito diferentes da exigência do meio onde ele está. A roupa inadequada, ela passa uma imagem que pode ser equivocada dependendo de onde a pessoa trabalha. É lógico que um profissional que trabalha, por exemplo, numa empresa química, ele tem uma imagem diferente de alguém que trabalha numa empresa que fabrica automóveis e numa telecom ou mesmo numa agência de publicidade. Então, esse código, esse dress code, ele vai depender muito de onde a pessoa trabalha. A partir do momento que esse dress code ou essa postura não está adequado para onde esse profissional está trabalhando, pode trazer problemas não em termos de insegurança dele, mas a forma como os outros o veem. Então ele perde ou ele pode perder algumas chances por ter uma comunicação não verbal inadequada, que seria com relação à postura ou à forma como ele se veste. É lógico que aí também entra a parte de, não é gosto pessoal. O que normalmente impacta é roupa inadequada. Então, homens que têm roupas muito informais para um ambiente corporativo, mulheres que usam roupas muito curtas, decotes, roupas transparentes, que realmente não são compatíveis com o ambiente corporativo. A competência do profissional, ela tem que ser transmitida o tempo todo. Qualquer recurso que esse profissional use que gere ruído pode atrapalhar na imagem que as pessoas têm dele.